No rádio. Check-up no rádio, nesta manhã de quarta-feira, com o médico endocrinologista Dr. Alcebiades Neto. Seja bem-vindo aqui ao nosso Panorama 95. Dr. Alcebiades, bom dia. Bom dia, Marcos. Bom dia aos ouvintes. É mais um prazer estar aqui, uma manhã de quarta-feira chuvosa, né? Que bom, né? E o nosso tema de hoje é nódulos de tireoide, e aí? Na minha prática ambulatorial, muito comum, né, de pacientes procurarem para investigar esse nódulo, né, de tireoide. A maioria pensa que é câncer, né? O medo de câncer, né, se torna maior quando detecta esse nódulo. Na maioria das vezes assintomático ou com algum sintoma na região do pescoço. E aí, ao fazer uma ultrassom para investigar esse motivo, né, encontra um nódulo de tireoide. E certamente a primeira reação que tem é logo medo, né? A primeira reação, né, o próprio médico lá que faz a ultrassom, né, ele classifica esse nódulo no risco, né, dele vir a ser um câncer. Da mesma forma que existe uma classificação na mama, né, alguns pacientes, principalmente as mulheres, vê lá uma classificação chamada de Beard's, né, que é Beard's 1, 2, 3, 4, 5. Existe na tireoide uma classificação chamada de T-Hard's, né, o T de tireoide. Então, ela existe a de 1 a 5, e aí o próprio médico lá que faz a ultrassom já dá um valor, né, desse risco de ser câncer, né. 1, o 2 e o 3 geralmente são benignos. O 4 e 5, dependendo do tamanho do nódulo e das características, a gente punciona, né, que é a famosa biópsia, né, para avaliar se aquele nódulo é um câncer ou não. Agora, doutor Alcebiades, quando é que um nódulo na tireoide ele é preocupante? Então, quando ele tem uma classificação, que eu falei, essa classificação de T-Hard's, né, 4 ou 5, com características irregulares, né, ou seja, não é um formato redondinho, tem várias espículas, né, espinhozinhos nas bordas, tem depósito de cálcio dentro dele. Se for um nódulo que já está próximo de sair da tireoide, ou se tem alguma íngua acometida no pescoço, que é a popular metástase, né, a gente então indica a punção de acordo com o tamanho, né? Não adianta também fazer punções de nódulos muito pequenos, por exemplo, nódulos de milímetros, né? 2, 3 milímetros, porque são muito pequenos. Então, a própria técnica ela tem algumas limitações, né? Então, a limitação de realizar em nódulos muito pequenos é a possibilidade de ter erro na punção, dar um laudo como benigno, né, mas na verdade ser um câncer que ele não conseguiu retirar um pedaço daquele local, né. E claro, né, lembrar que história familiar de parente de primeiro grau que já tiveram câncer de tireoide. Então, quando eu falo primeiro grau, eu falo mãe, pai e irmãos, né. E aquelas pessoas que já tiveram exposição à irradiação, né, como por exemplo aquelas pessoas que trabalham em ambiente de radiografia, né, de raio-x, que não usam os equipamentos adequados. Então essas pessoas elas são de maior risco para desenvolver o câncer de tireoide. O ouvinte pergunta aqui o seguinte, tem cura no caso, o câncer de tireoide, não? Tem sim, na grande maioria das vezes o câncer de tireoide, né, existem basicamente 3 tipos, né, o câncer papilífero, o folicular e o anaplásico, né? Então, esses 3 tipos, os mais comuns são esses 2 primeiros, né? O papilífero e o folicular. Eles são, de todos os cânceres, assim, a gente até diz assim, que ele é um dos mais tranquilos de tratar. Então, muitas vezes só a cirurgia já resolve o problema, né? Claro que em algumas situações específicas é interessante, né, aquela pessoa que retirou aquela tireoide realizar uma complementação com iodo. Que ao invés de fazer uma quimioterapia, que naqueles outros cânceres clássicos se faz, né, a gente faz o iodo, que é como se fosse um quimioterápico para aquele nódulo de tireoide, aquele câncer, né? Então, na grande maioria das vezes, a cirurgia resolve. Quando a cirurgia não resolve, aí se faz o iodo, e em situações muito mais raras, né, aí que se faz alguma outra quimioterapia ou algum outro tratamento mais complexo. Agora, além do câncer, o que é que um nódulo na tireoide pode causar?
Então, esse nódulo de tireoide, quando a gente vai investigar, além da ultrassom, se dosa também nos exames na parte do sangue, né, os hormônios da tireoide. Porque pode acontecer desse nódulo ele ser benigno, ou seja, de não ser câncer, e em algumas situações ele produzir hormônio de tireoide, né? Quando ele produz hormônio de tireoide, ele produz ele de forma autônoma, ou seja, independentemente de ser estimulado ou não, ele produz, né? E aí, ao produzir em excesso, esse hormônio de tireoide ele vai ter consequências para o corpo, né? E uma dessas consequências seria doenças cardíacas, né, como arritmias, poderia levar a perda de peso, né? Ele em excesso, a pessoa tende a perder mais peso, ficar mais magra, tremores, ansiedade. E aí, nessas situações específicas, nesse nódulo que é benigno e que produz em excesso, a opção é ou retirar esse nódulo, dependendo do seu tamanho, ou realizar iodo, porque o iodo, da mesma forma que é usado para o câncer, ele pode ser usado para esse nódulo para queimar. Já se esse nódulo for benigno, ou seja, não é câncer, e ele não produzir hormônio, a gente fica acompanhando ele, né, anualmente, dependendo do seu tamanho, das suas características, com ultrassons anuais, né. Caso ele venha a crescer mais do que 50% da ultrassom anterior em tamanho, aí se indica uma nova punção, né? Não é normal um nódulo de tireoide crescer mais do que 50% na diferença de um ano, né? Então esse crescimento, esse acompanhamento se faz para os benignos que não produzem hormônio. Então, no caso, até virar câncer, tem todo um processo, um caminho que você pode, por exemplo, tratar e evitar com que aquele nódulo vire um câncer? Sim, né? Na verdade, a maioria dos nódulos de tireoide que nós temos, eles não viram câncer, né? A grande maioria não vira câncer. Então, esse acompanhamento se faz necessário em uma população específica, naquela pessoa que já tem uma história familiar, naquela pessoa que tem um nódulo que já é mais arriscado, ou seja, um Tirades 4, um Tirades 3 acima de 2,5 cm ou 1,5 cm. E aí, né, se essa pessoa, a gente perceber que ao longo dos anos ela vem aumentando de tamanho, se reindica uma nova punção. Caso se mantenha sempre do mesmo tamanho ou até diminua de tamanho, aí a gente só acompanha e não há esse risco de se transformar em câncer. Lembrando que muita gente procura também por cisto, né, de tireoide, que é diferente do nódulo. O cisto, na verdade, é um conteúdo líquido dentro dele, ou seja, existe uma cápsula e dentro dela existe um líquido, né? Diferente do nódulo, em que dentro desse nódulo, na verdade, tem massa, né, popularmente chamado de massa, mas que essa massa é ou o tecido de tireoide ou o câncer, né? Doutor, bom dia. A ouvinte nos manda a imagem de um resultado de exame de tireoide, inclusive ela diz Tirades 4B, né, em que destaca que a tireoide está com dimensões reduzidas com alteração textural. E aí destaca aqui em negrito, imagens nodulares supradescritas, a de maior suspeição em destaque, aí entre parênteses TR4B. Ela pergunta se é motivo de se preocupar. Então, qual seria o tamanho dessa que ela classificou como 4B? Aqui ela não especifica aqui. Se esse 4B for acima de 1,5 cm, né, ou se ele for acima de 1 centímetro, mas se for localizado... 3,81. Deixa eu mostrar aqui ao doutor as medidas aqui, que fica mais fácil para ele visualizar. O lobo direito e o lobo esquerdo constam aí o tamanho para ele visualizar melhor. Aqui ela a foto não tem, só tem do lobo direito e lobo esquerdo, porque aí ela precisaria tirar a foto do tamanho do nódulo. Esse é o tamanho da tireoide, né? Okay. Aí se o nódulo, esse que é o classificado em Tirades 4B, for acima de 1,5 cm ou acima de 1 centímetro, mas esteja localizada no istmo, que é uma outra parte da tireoide, aí se indica a punção, porque já é um risco mais elevado de câncer. Ela complementa aqui, diz que o médico falou que é um nódulo muito pequeno. Se esse nódulo, repetindo, né, for acima de 1 centímetro e localizado no istmo, acima de 1,5 em qualquer outro local da tireoide que não seja no istmo, aí se indica a punção pelo risco de câncer. Seria bom que ela procurasse um profissional? Sim, seria, não ficar com uma dúvida, né? Exatamente, até mesmo porque já é uma classificação mais avançada, né? Um Tirades 4 já indica um acompanhamento mais preciso, né? Mais rigoroso. Bom dia, Marcos, bom dia, doutor Alcibiades. Peça para ele mandar um alô para a Geilza, lá do sítio Olho d'Água, que está escutando e mandando um abraço.
Essa é a Gelza, né? Gelza. Gelza é a vizinha lá de pai, lá no sítio, lá no Olho d'Água, na Barragem das Traíras, né? Olha só, tá ali ouvindo lá, hein? Um abraço, Aliás, Gelza. Jardim do Seridó, doutor Alcebiades, é queridíssimo lá, já conquistou Jardim do Seridó, zona rural, que bom, né? O ouvinte pergunta aqui também com relação à questão de é normal criança com tireoide? Aliás, com nódulo na tireoide? É normal, Marcos, assim, não é esperado, né? A gente diz assim, que doença de tireoide é muito comum em mulheres, né? E alguns tipos de doença de tireoide, por exemplo, nódulos e uma doença chamada de tireoidite Hashimoto, foi o nome da pessoa que descobriu a doença, né? Um japonês, ela é muito comum em mulheres. Então a proporção é de cada 10 pessoas, 9 mulheres e 1 homem serão acometidos por alguma doença de tireoide, né? Então comum é que em mulheres, né? Então, em mulheres específicos, pode acontecer essa tireoidite Hashimoto, e a tireoidite Hashimoto é um fator de risco para o desenvolvimento de nódulos. E aí, essa doença, ela comete muito crianças, né? Crianças, adolescentes e jovens, né? E aí, ao acometer, ela pode realmente fazer esses nódulos, e aí precisar de um acompanhamento mais precoce, né? Da formação e o acompanhamento para avaliar se vai evoluir para câncer, né? A tireoide altera a voz? Pergunta ao ouvinte. Raramente. Na maioria das vezes, o que altera a voz é a cirurgia de tireoide, né? Então, ao lado da tireoide passa o nervo chamado nervo laríngeo recorrente, que é o que controla as nossas cordas vocais. Então, em algumas pessoas que fazem cirurgia de tireoide, dependendo do tamanho da tireoide, do motivo de ser retirado e da experiência do médico que realizou, pode acontecer, Marcos, de fazer, né, uma lesão, uma ruptura desse nervo, e aí a pessoa tem uma paralisia nas cordas vocais, né? Ou seja, ficar rouco, ou, enfim, com dificuldade na fala. Mas isso é raro, não é muito comum de acontecer. Doutor Alcebiades, eu tenho tireoide, tenho uma gosma na garganta e tenho facilidade de espirrar e me engasgo, e aí? É interessante, Marcos, porque algumas pessoas chegam para mim com essas mesmas queixas, e isso não tem relação alguma com a tireoide, né? A tireoide é um órgão que ele está fora da garganta, ou seja, ele está por fora da garganta, ele não está por dentro, né? E aí, ou seja, isso não tem associação com doença de tireoide. Porque a tireoide, quando ela cresce para fora, ou seja, para fora da pele, ela não cresce para dentro da garganta, né? E aí, na maioria das vezes, isso se chama globus faríngeo, né? Que é muito associado a refluxo, ansiedade, né? Não necessariamente relacionado à doença tireoidiana. Então, pouco provável isso ser um nódulo ou até mesmo alguma doença relacionada à tireoide. Tem mais pergunta aqui no nosso WhatsApp. Bom dia. Bom dia, Marco Dante. Bom dia, doutor Alcebiades, que eu não conheço, mas pretendo conhecê-la. Doutor Alcebiades, eu faço um tratamento de nódulo da tireoide desde 2001, que foi descoberto. Eu morava em Natal. Aí eu faço o acompanhamento de ano em ano. O nódulo é bem pequenininho, mas eu já fiz punção quando eu morava em Natal. E é tudo normais, não tem nada de maligno. Aí eu voltei ao médico agora, que eu vou de ano em ano. Ele disse, não, o nódulo é bem pequenininho, não precisa de punção não. E tem um acompanhamento também com a médica de cabeça e pescoço. Bom dia, mas mesmo assim, sendo pequenininho, não há necessidade de fazer, né, a punção. Bom dia, Ana aqui da Boa Passagem. E aí, doutor Alcebiades? Bom dia, dona Ana. Em relação ao nódulo, né, é difícil dizer a distância sem eu estar vendo a imagem, né? Mas assim, o que é interessante é que desde 2001 você acompanha esse nódulo, já fez punção e já foi comprovado que é benigno. Se fosse câncer, de 2001 para cá, ela já teria dado algum sinal, né? Dificilmente algum câncer, ele em 22 anos, né, não vai ficar lá latente e não vai se manifestar com nada, já que é uma manifestação, ele se prolifera rápido, né, de forma progressiva, né, diferente de um nódulo de tireoide. Então, pouco provável de ser um câncer, pouco provável de você precisar fazer uma punção novamente, mas essa certeza eu só tenho ao avaliar uma ultrassom, né, e avaliar aquelas características daquele nódulo. Dr. Alcebiades Neto, ele é médico endocrinologista, está no Instituto Penedo, na rua Maria de Fátima Gomes, 1260, bairro Penedo, aqui em Caicó. Telefone 99647-7721, e no Instagram você encontra ele, através do @Dr. Alcebiades Neto. Algo mais a acrescentar?
Não, Marcos, eu agradecer mais uma vez a oportunidade de mais uma quarta-feira estar aqui, né, falando um pouco sobre a minha especialidade. Aproveitar para agradecer durante o ano inteiro, né, a minha participação aqui no programa. Desejar Feliz Natal e um Feliz Ano Novo para todos os ouvintes, para vocês. E até 2024. Espero que 2024 seja um ano de muita paz e saúde para todos nós. Se Deus quiser, viu? 7h40